Quem não atuou na noite de quarta-feira no Maracanã trabalhou com bola no campo. A prancheta do Mister ficou no banco de reservas. Mas o treinador já vai fincando no gramado a ideia para a próxima partida. O time pode ter até 4 modificações para não sacrificar os atletas mais desgastados, pensando no jogo da volta contra o Inter. A missão Libertadores da América passa pelo Campeonato Brasileiro, domingo contra o Ceará em Fortaleza, antes de chegar ao sul do país, onde a delegação rubro-negra ficará reclusa em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. Em 2018, o Flamengo se hospedou no mesmo hotel, antes de pegar o Grêmio pelas quartas de final da Copa do Brasil, quando empatou por 1-1 na Arena. No jogo da volta, vitória e classificação no Maracanã. Neste ano, o eterno maior do mundo tem recebido uma multidão. Em 5 partidas em casa, na Libertadores da América, média de 60.514 pessoas. Contra o Inter, foram 66.366 torcedores. Mas somente um é imperador. Dá mais saudade, porque o coração é rubro-negro. Mas enfim, veio aqui para prestigiar o Flamengo. Jorge Jesus ficou quase sem reação no segundo gol e enalteceu a força do Maraca na entrevista coletiva. Parabéns à torcida do Flamengo, mais uma vez empurrou a equipa para a vitória, já disse isto mais uma vez, mais que uma vez. Nós no Maracanã começamos o jogo já a ganhar 1-0, com eles a dar-nos esta força. É o fatality do Flamengo aí, eu nem sei se é fatality, não, já você que joga videogame. No Mortal Kombat seria fatality, né? Ah, então tá bom. Alguns dos personagens. Mas é isso aí, Paulo Lima, é uma escala bem distante, hein, do destino final, que é Porto Alegre. Os rubro-negros só pensam no jogo da quarta-feira, decisão contra o Internacional Libertadores. Mas tem essa parada, vou usar um termo aqui, essa parada traiçoeira contra um time que, olha, quando joga em Fortaleza é muito difícil ser batido, Ceará. E aí tem uma distância, né? Você vai lá no nordeste do país, depois você vem descer aqui no extremo sul para poder pegar o Inter. Por isso que eu ressaltei aqui, que eu acho que o Flamengo nesse momento, uma decisão que está sendo, né, cada vez mais amadurecida pela diretoria e também pela comissão técnica e até mesmo pelos jogadores, de pensar em poupar parte dessa galera que, né, conseguiu uma vitória, né, maravilhosa diante do Inter no Maraca, 66 mil torcedores, vantagem de 2-0. Não forçar o time nesse momento para ter uma permanência ou até brigar pela liderança com o Santos, com o São Paulo. Eu acho que é um pouco de prevenção, né, de cautela, não faz mal a ninguém. Mas isso é uma decisão do diretoria. Mas a informação que vem da Gávea é que nesse momento a diretoria, ao lado do Jorge Jesus e da comissão técnica, todos pensando exatamente isso, preservar alguma das suas principais peças. O Gabriel Barbosa, por exemplo, que não entrou 100%, o Arrascaeta que, né, não aguentou o jogo, problemas, enfim, rapidinho de saúde ali, um gasto, alguma coisa desse tipo. E aí a sequência do jogo do... exatamente, né? Teve, né? E você viu que foi um declínio do Flamengo quando ele esteve em campo. Depois com a saída dele, o time treinou normalmente. Então, é o tempo para recuperar, né? Uma semana de recuperação. Jogou, não viaja, todo mundo ciente disso, permanece no Rio e depois se encontram lá em Porto Alegre com parte da equipe que vai jogar lá em cima em Fortaleza. Mas é uma outra história e o Flamengo tem uma vantagem, olha, uma vantagem impressionante que o Flamengo conquistou para chegar à semifinal da Libertadores da América. Mas no Campeonato Brasileiro vai ter um Ceará danadinho, hein, como diria até o José. Como Morumbi, fez contra o São Paulo, que jogou bem. Nossa, no Morumbi não saiu com o empate de lá, porque a gente sabe que o VAR não sequer entrou em ação naquele pênalti do Thiago Volpi. Né? Exato. E poderia ter feito o gol de empate. E também poderia ter feito outros gols se não fosse o Thiago Volpi, né? Um time que vem crescendo muito. O desafio maior vai ser realmente dosar esse elenco para o jogo tão importante que tem na quarta-feira. Mas isso aí é indiscutível, né? Tem que ser assim. Tem que ser assim. Eu acho que o Flamengo já passou aperto na época do ano passado, né? Quando a gente viu que o Barbieri perdeu até poder de ser mantido na direção do Flamengo, né? Exatamente por isso que a diretoria investiu tudo em jogar as duas competições simultâneas, enquanto o Palmeiras fazia esse balanço de jogar uma competição com uma equipe, o Grêmio também usava essa maneira, o Mano poupava seus principais jogadores em algumas partidas, por isso conquistou aí o bi da Copa do Brasil. E o Flamengo, em princípio, né, essa lição
parece ter aprendido. Não tem sido assim, tem jogado as duas competições não com o que tem de melhor, mas pelo menos com grande força o Flamengo tem levado para campo. Eu não vejo agora a necessidade desse jogo contra o Ceará de expor a sua boa equipe, a sua boa qualidade técnica, deixando de lado o predomínio para poder garantir vaga na Libertadores, o que será, né, indiscutivelmente uma vitória dessa diretoria, uma vitória do grupo e, acima de tudo, com a torcida do Flamengo muito feliz. Ô, Paulo Lima, esse é o cenário ideal, né? É ideal. O Flamengo começou o ano pensando assim. Eu sempre repito, bato nessa tecla aqui no Bom Dia. O Flamengo montou um elenco capaz de formar duas equipes competitivas. E tem. Só que aí lá no estadual. Bastou chegar a completar 2 jogos sem vitória, perdeu o primeiro clássico, lembra? Perdeu o Fla-Flu, né? Lá em março. E aí isso foi por água abaixo. Isso foi por água abaixo. Aí começou o time a jogar com força máxima na quarta, no domingo, estadual, Libertadores. Enfim, já misturou tudo. E agora é a hora de mudar, né? Falta convicção. Falta convicção de bancar um planejamento, de bancar um projeto. Você tem uma decisão na quarta-feira, tudo bem, o Flamengo está posicionado muito bem no Campeonato Brasileiro. Mas na pior das hipóteses, um tropeço diante do Ceará não vai comprometer o sonho do título no Campeonato Brasileiro. Não, lógico que não. O Flamengo vai ter, olha, mais de um turno para buscar esse prejuízo, para amparar, né, esses pontos. Não, e mesmo com um time alternativo, tem qualidade para fazer jogo. Sem falar nisso. Exatamente. Sem falar nisso, poupando os seus titulares, você tem um time, porque o Flamengo, repito, investiu para isso. Para jogar de igual para igual, não é contra o Ceará, não. Só você tem só qualquer adversário. Você tem os dois laterais, até bem pouco tempo, eram titulares. René e o próprio Rodinei, que revezava com o Pará. O Flamengo jogou com reserva no Morumbi contra o São Paulo e fez jogo de igual para igual. Exatamente. Fez jogo de igual para igual, jogou até melhor que o São Paulo. E aí você tem o Pires da Mota, que você pode jogar com o Arão no meio campo, que está suspenso, não vai jogar. A zaga com o Tuller. Joga o Pablo Mari, que tem jogado pouco, ou então o Rodolfo, que está no banco de reservas. Agora, né? Que desde que chegou está com a sequência. Então, você tem o Rodolfo no banco de reservas, que pode jogar também, tem ficado no banco de reservas. E do meio campo para frente você tem N opções e também no ataque. Eu concordo com o que o Calheiro diz, mas eu acho que no calendário que nós temos, se o objetivo maior é a Libertadores, eu acho que você tem que tomar todos os cuidados para não estourar jogadores importantes para essa competição. Então, mas a torcida tem que entender. Porque lembra o Abel? A diretoria tem que entender. Porque o Abel tentou. Tem que bancar, foi fritado. Então tem que bancar. Agora, se for jogar todo jogo que tem de melhor... Agora o casamento está perfeito. Está tudo, o romance... Você acha que se Jesus meter um time alternativo contra o Ceará, levar uma pancada do Ceará... Todo mundo vai aplaudir. Tem uma situação que eu acho que chamou atenção. Pelo menos chamou a minha atenção na quarta-feira. E eu bati nessa tecla também. O espírito Libertadores, que eu cobro muito. Que eu acho que o Flamengo não tem essa cultura. E o Flamengo está adquirindo essa cultura. Você percebe com bola rolando. Quando faz 2-0, poderia ter feito mais. Vai pra cima. Mas você vê que o Flamengo não abdica da defesa, o Flamengo não abdica da concentração, da atenção, disputa todos os lances. Teve um lance aos 48 que tem um carrinho do Rafinha na lateral para evitar a saída de bola. Tem outra recuperação do Cueja do lado esquerdo, que aliás ele sai jogando com muita qualidade. Enfim, o Flamengo lutou até o fim, mesmo com a vantagem. Quantas vezes a gente não viu o Flamengo abrir uma grande vantagem e levar o gol? Se o Flamengo leva um gol do Internacional no Maracanã, 1-0 serve pro Inter lá no O Nico perdeu a chance, né? Então o Flamengo jogou fechadinho, concentrado e lutando até o fim. O torcedor, para mim, foi um grande termômetro também. No pós-jogo eu botei no debate final aqui e teve a enquete falando justamente sobre a vantagem do Flamengo. O Flamengo já se classificou, a decisão está aberta. Deu a maioria dizendo, decisão está aberta. Na zona mista, na coletiva do Jorge Jesus, o Flamengo se cercando de todos os cuidados, evitou o tradicional oba-oba, evitou o cheirinho, deixou chegar, porque não tem nada decidido. Exatamente. E com esses pezinhos no chão, eu acredito muito no Flamengo. Essa mesma frase que você falou, deixou chegar, a gente não ouviu mesmo, nem nas redes sociais. Não ouviu mais. Não ouviu mais. A turma da secação falou, o cheirinho tá aí. Paulo Lima. Tá se vacinando. Mas não é possível também, né? Não é possível. Tem que amadurecer. Tem que aprender, né? Tem que ter. Um time como o Flamengo tem que ter um pouco mais de solidez emocional, né? Não pode ficar simplesmente no oba-oba. Por isso que o Jesus falou em maturidade do elenco. Você viu quantas vezes ele usou essa palavra na coletiva pós-jogo?
maturidade, experiência. É isso. Essa é a receita para você avançar numa competição como essa. E jogadores contra um adversário desse tamanho, que está no jogo, está na briga. E você vê que Internacional não está morto. Gabriel Barbosa, queira ou não queira, jogou na Europa. Tá bom, passou por lá. Bruno Henrique jogou na Alemanha. Né? Aí você tem o Vitinho, que jogou na Europa. Exatamente. Aí você tem o Everton Ribeiro, que foi para fora do país. Tá bom, não jogou, mas jogou fora do país. Né? O Gerson, que o Gerson estava lá então fora. Você vê. Você tem 2 laterais. Que vieram da Europa com experiência máxima. Seleção brasileira, o 2 goleiro, jogadores multicampeões. O goleiro. Né? E o Rodrigo Caio, queira ou não queira. O espírito, a entrega já foi outra. Já foi outro. O Flamengo, para mim, já deu sinais aí de aprendizado, que é o mínimo para você construir, né, uma história diferente na Libertadores. Quer ver outro exemplo, Paulo Lima? O Flamengo vai ficar em Porto Alegre no regime de concentração. Aliás, a concentração que o Dunga utilizava com a seleção brasileira, quando a seleção jogava em Porto Alegre, ficava nesse mesmo resort que o Flamengo escolheu. Ei, você aí. Já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Você pode parar de imaginar agora mesmo, porque esse robô existe e pode trabalhar pra você também. Não importa se você não tem experiência com internet ou marketing, se você não sabe onde achar seus clientes ou se você não tem nenhum produto para vender. Pare de se preocupar agora mesmo. Você vai aprender a criar um robô que faz isso de forma automática. Tudo o que você precisa fazer é configurar apenas uma vez e depois disso ele vai estar vendendo para você todos os dias. Seu computador se tornará uma máquina de dinheiro, como um caixa eletrônico 24 horas. Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também.